Graças a Deus, Ele tem sido bom, Ele nos tem dado vida, o Senhor tem nos presenteado com a presença dEle. Para aqueles que buscam, a cada dia Ele tem uma unção fresca, uma unção nova. Ele não é um Deus que trabalha com unção passada, com óleo do tempo passado. Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. A palavra dEle, Deise, se renova todos os dias. Que bom te ver, Deise. A palavra Miriam também. A palavra de Deus se renova todos os dias. A unção de Deus, ela tem algo novo para nós todas as manhãs. A misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. O favor dEle é sobre nós todos os dias. Então, que bom estarmos diante da presença dEle, que bom estarmos aqui para louvar, para aprender da palavra do Senhor, para poder nos conectarmos com amigos, irmãos, com essa família que funciona de forma articulada, como um corpo, cada um com a sua função. Ninguém mais importante do que o outro, a não ser a cabeça que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje, o nosso tema é leis da liderança à luz da palavra de Deus. Eu trouxe hoje algumas leis da liderança à luz da palavra de Deus. Por que sobre liderança? Altar é lugar de falar sobre liderança? É. Quando Deus ele quer mudar o curso de uma nação, Ele levanta um líder. Quando Deus quis tirar o povo de Israel do Egito, quem Ele levantou? Um líder, Moisés. Quando Deus queria que o povo passasse, quando Ele entendeu que o povo estava pronto para irem do deserto para a terra prometida, quem foi o líder? Josué. Quando a nação de Israel pediu a Deus um rei, porque eles não queriam mais somente um profeta liderando o povo, não indo contra o profeta, mas contra o próprio Deus, quem Deus levantou? Saul. Quando Deus quis que a palavra dele chegasse aos gentios, quem que Ele levantou? O apóstolo Paulo. Então, quando Deus quer fazer algo, Ele levanta pessoas. E no último culto, nós falamos aqui, na última Quinta Crown, que Deus, quando levanta pessoas, levanta líderes, Aparecida, esses líderes têm nome. Algumas pessoas, nós falamos aqui, têm dito que não tem que ter nome, tem que ser somente Deus. A glória é somente dele. Mas todos que se levantam têm um nome. Todos que se levantam têm um nome. E nós percebemos isso em toda a história da Bíblia, em tudo que a Bíblia nos traz. Quando vamos aos heróis da fé, no livro de Hebreus, ele nos traz o quê? Todos os grandes nomes. Então, quando Deus quer levantar um líder, Ele levanta um homem e uma mulher, para que o nome dele seja engrandecido através deste homem, desta mulher. Mas o nome dessa pessoa se torna conhecido. Charles Spurgeon, ao mesmo tempo, tantos outros que nós conhecemos, Martin Luther King. Então, que o seu nome seja conhecido. Que o seu nome seja um nome honrado e respeitado. Porque quando Deus quer mudar o curso de uma nação, quando Deus quer trazer algo novo, Ele levanta pessoas. E cada pessoa carrega um nome, a sua própria identidade. Então hoje nós vamos aprender algumas leis da liderança à luz da palavra de Deus. Porque a nossa nação precisa de homens e mulheres fortes. A nossa nação precisa, como no livro de Juízes que têm uma palavra de Deus para o tempo presente. A nossa nação precisa de homens e mulheres que tenham capacidade de liderar, de conduzir o povo de um lugar ao lugar que Deus tem preparado para esse povo. A sua família precisa de um líder que toma as rédeas da família. A nossa sociedade precisa de um líder. A nossa nação, o mundo precisa de um líder. Precisam de homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo, que conseguem ver o futuro, porque eles têm o dom de discernimento de espíritos. Ele consegue ver o que uma pessoa está dizendo, se vem de Deus, se não é. Ele tem também o dom de visão e ele consegue enxergar o futuro. Deus inspira essa pessoa para que ela seja capacitada para conduzir uma nação. Um líder, ele sempre deve estar um passo à frente do povo e um passo atrás de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar em cima de algumas leis da liderança à luz da palavra. Amém? Glória a Deus. Provérbios 28, 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, que o Senhor possa, essa noite, despertar líderes, porque todos nós, escute, todos nós
nascemos com capacidade de liderança, Fred. Todos nós nascemos com capacidade para liderar. Que hoje o Espírito Santo de Deus te desperte, te toque no seu coração, para que você se levante hoje como um líder na sua casa, como um líder no seu trabalho, na sua cidade, na sua academia, como um líder na sua área acadêmica, na sua empresa, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por esse momento, pela oportunidade de aprendermos a sua palavra. Obrigado, Jesus, porque quão bom é poder ouvir e aprender do Senhor. Espírito Santo, toda honra e toda glória sempre seja dada a Ti. Que o Teu conhecimento seja hoje, Deus, trazido à nossa mente. Deus, que o nosso coração possa ser alcançado, Deus, pela Tua palavra. Que a Tua semente possa encontrar uma terra fértil. Em nome de Jesus. Deus, nós dependemos de Ti. Pai, nós estamos sob a Sua liderança. Deus, nós amamos ser conduzidos pelo Senhor. Nós nos colocamos como dependentes do Senhor, como aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, diga um amém com força. Graça, um amém com força. Amém! Amém. Graças a Deus. Então, a primeira lei que eu quero trazer aqui junto com vocês, trazendo até mesmo uma observação sobre os estudos do pastor e doutor John Maxwell, que fala muito sobre esse assunto, é a lei do limite. Então, a primeira lei, à luz da palavra, chama-se a lei do limite. Então, o limite do sucesso de alguém é a sua própria capacidade de liderança. O limite do seu sucesso é a sua capacidade de liderança. O que isso quer dizer? Que o seu sucesso como alguém, um homem ou uma mulher, agindo ministerialmente, o seu sucesso como aquele que vai estar numa missão que Deus te incumbiu, o seu sucesso como empresário, como empreendedor, o seu sucesso como um estudante que vai passar em medicina, em engenharia, concurso público, o seu sucesso como um pai de família, o seu sucesso como uma mulher sábia do lar, o seu sucesso como um empresário, um atleta que quer chegar ao topo do pódio mundial, ele é limitado à sua capacidade de liderança. Então, se Deus entregar uma igreja de 10 mil pessoas a um líder com capacidade de 1.000 pessoas, vai se passar pouco tempo, Carla, e essa igreja vai cair de 10 mil para 1.000 pessoas. Se Deus entregar uma igreja, Milena, de 1.000 pessoas, para um homem com capacidade de 10 mil pessoas, vai passar pouco tempo, talvez alguns anos, mas essa igreja vai chegar a 10 mil membros. Porque a sua capacidade está sempre limitada, o seu sucesso está sempre limitado pela sua capacidade de liderança. Se os níveis de liderança são de 1 a 10, e a sua liderança é nível 4, você se relaciona pouco com as pessoas, você não consegue influenciar ninguém, você não consegue se conectar verdadeiramente com as pessoas, o seu nível é nível 4, consequentemente, o seu sucesso é no máximo nível 3. Eu quero influenciar multidões com a palavra de Deus, mas você não influencia nem da sua própria casa. Mas eu quero fazer grandes coisas. Gente, quantos aqui já ouviram 1 milhão de pessoas falando a seguinte frase? 1 milhão de pessoas falando a seguinte frase: meu sonho é poder ajudar pessoas. Quantos aqui já ouviram isso? Meu sonho é poder ajudar pessoas, Luiz. Só que a pessoa não está dando conta de ajudar nem ela mesma. Então, o nosso nível de sucesso em qualquer área, ministerial, com Deus, área acadêmica, empresarial, como homem, como mulher, está sempre limitado à sua capacidade de liderança. Então, olha que interessante. Muitos líderes têm uma vida de passado com Deus, mas eles não têm uma vida de presente e de futuro com Deus. Muitos líderes têm uma vida de passado. Aquele tempo, sabe, Vitória? Era tão bom quando a gente louvava a Deus e Deus agia tanto. Mas hoje? Hoje não é mais como antigamente. Hoje deve ser melhor do que antigamente. Porque você não tem que olhar somente para a sociedade, você tem que olhar para si. A sua vida com Deus. Então, se o passado dá saudosismo, que bom. Boas companhias que às vezes se foram, né? Pessoas que às vezes partiram.
Ou então, boas companhias que se mudaram geograficamente, o contato diminuiu e você tem saudade. Só que viver somente do passado não constitui característica de um líder de sucesso, de um líder de influência, de uma pessoa que será grandemente usada por Deus. Então, que nós tenhamos uma vida de presente e de futuro com Deus. Mateus 25, 14 e 15, vamos ler juntos aqui. Estão pegando? Estão entendendo? Então, o nível do nosso sucesso está sempre limitado ao nível da nossa capacidade, certo, Simone? Se a minha capacidade de liderança é nível 5, o máximo do meu sucesso naquela área é nível 4. Se o nível da minha liderança em outra área é nível 6, o máximo do meu sucesso naquela área é nível 6. E aí, Davi, você falou que as leis são fundamentadas na palavra. Onde na palavra que nos mostra isso, Patrick? Onde que isso está fundamentado? Olha que interessante, Mateus 24, 15, Jesus ali com os discípulos, ele estava falando uma parábola, e ele disse o seguinte: o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Próximo. E aí diz assim, versículo 15, obrigado. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. 5, 2 e 1. De acordo com o quê? Com a capacidade. Você nunca vai receber além da sua capacidade. Nunca. Se você receber, em pouco tempo aquilo escoa das suas mãos. Talvez não seja a melhor referência, mas todos aqui já ouviram falar de Big Brother? Sensacional, né? Brincadeira. No Big Brother, se eu não me engano, é estatística de quem ganha os prêmios, recebem ali R$1 milhão, e depois de 6 a 7 anos não tem nada, se eu não me engano, é de 86%. 86%. Pessoas que receberam 1 milhão na mão, só que elas não tinham capacidade. Receberam 5 talentos, mas a capacidade dele era só de 1, Marivilã. Perdeu tudo. A lei do limite, ela é bíblica e ela é intransponível. Ou você entende e se predispõe a melhorar a sua capacidade de liderança, ou você vai estar sempre limitado por ela. Então, pode voltar aqui, por favor. Mateus 24, 15. Ele deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Cada um de acordo com a sua capacidade. Então, em seguida, ele partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Ele aplicou aquele dinheiro e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E aí diz assim, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse, Senhor, o meu está aqui, ganhei mais 5. Aí depois o que Deus disse para ele? O Senhor lhe respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. O que eu vou fazer? Eu vou te colocar sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Em resumo, aquele que mais multiplicou, recebeu mais de Deus. Aquele que multiplicou o pouco que tinha, recebeu mais de Deus. Aquele que não multiplicou nada, o que ele tinha foi tirado e entregue ao outro. A cada um conforme a sua capacidade. Essa é a lei do limite. Você lidera a sua vida como esposo, você lidera a sua vida como pai, você lidera a sua vida financeira, você lidera a sua vida acadêmica, você lidera a sua saúde, o seu corpo. Então, olha o que a palavra diz, mais uma vez agora em Lucas 19, 13 a 26. Lucas 19, 13 a 26. Eu vou sintetizar aqui o que diz Lucas 19, e a gente vai passar uma lida aqui bem rápida. Lucas diz assim, 19, que Jesus, falando mais uma vez uma parábola, agora ele não falou de minas, não falou de talentos, ele falou de minas. E diz assim que o Senhor, ele saiu para ser consagrado rei, chamou 10 servos dele e entregou 10 minas. 10 dividido por 10? 1. Então, uma mina para um, para outro, cada um recebeu 10. Diz assim que algumas pessoas que eram da mesma terra dele, mas que eram contra ele, se rebelaram contra ele. E os outros 3 foram e tiveram aqui uma história descrita que nós vamos ver aqui em Lucas 19. Pode colocar o versículo 20, por favor. Olha só, então,
Pode colocar o 19. Não, então pode colocar o 17. Vamos lá. Muito bem, 16. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Ou seja, ele recebeu uma e rendeu 10. Muito bem, disse o Senhor para ele, servo bom e fiel. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. Você pegou uma mina e multiplicou em 10, governa sobre 10 cidades. Pega aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, pega as maiores. Aí o próximo, o segundo veio, Senhor, a sua mina rendeu 5. O primeiro recebeu quantas? Uma. E multiplicou, virou 10. O segundo também recebeu o quê? Uma. E multiplicou e virou 5. Servo bom e fiel, mas receba conforme a sua capacidade. Você multiplicou 5? Não vai receber igual 10. O que recebeu 10, toma 5 para você. Lei do limite. Próximo. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo, retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: eu julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia de você com juros. Em seguida disse aos que estavam ali: tomem dele aquele que não multiplicou, a única mina que ele tem, e deem-na a quem? Ao que fez 10. Aí a palavra continua assim: Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Não é, Marivilane? Poxa, ele já tem 10, entrega porque tem 5. Pô, o cara já tem 10. O que ele diz? Ele respondeu: eu digo a vocês, que a todo que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, a palavra nos mostra que se nós queremos receber mais de Deus, nós devemos aumentar nossa capacidade. Amém? É verdade? Então, o livro de Reis diz assim, eu quero ler isso com vocês, 1 de Reis 3, o versículo 5. Depois nós vamos ler do 7 ao 13. Olha que interessante o que nós vamos ler aqui. 1 de Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho. De noite ele lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Deus apareceu em sonho para Salomão, depois do sacrifício que eles fizeram ali. E aí ele falou: peça o que quiser, e eu te darei. Aí diz assim no versículo 7, Salomão respondeu: agora, Senhor meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar de meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem. A palavra fala que Salomão era muito novo quando Davi morreu e ele assumiu o trono. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. Isso é dependência de Deus. O teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Isso aqui foi profecia de Deus para Abraão, um povo incontável. E ele estava ali falando que já era predito na palavra. E depois vem: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Me dá sabedoria, me dá conhecimento, para que eu possa governar o teu povo e seja capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez, o que aconteceu? Agradou ao Senhor. O que ele pediu? Sabedoria e conhecimento. Ele pediu discernimento. Quando alguém pede sabedoria e conhecimento, ele está automaticamente fazendo o quê? Aumentando a sua capacidade. Certo? Se eu aumento minha sabedoria e meu conhecimento na palavra de Deus, eu estou me tornando o quê? Mais capacitado para ser usado por Ele. Se eu começo a estudar para passar em medicina, igual a filha da Consolação, e se estudou 1 ano, 2 anos, 3 anos, passou em 2 federais. Glória a Deus. Conforme você aumenta a sua capacidade, mais você tem a possibilidade de receber, mais você recebe, mais lhe é entregue. Aí sabe o que acontece? Tem muita gente querendo receber mais dinheiro.
Todo mundo precisando de dinheiro, inflação subindo, o dinheiro perdendo poder de compra por causa da inflação que está comendo seu dinheiro. O salário não aumenta, mas a inflação não para de subir. O preço do arroz não para de disparar. O preço da verdura sobe, da banana sobe, tudo sobe. E você precisando de mais dinheiro. Aí você só faz o quê? Corre atrás do dinheiro. Salomão, pode colocar aqui no versículo que estava, por gentileza. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Porque antes de receber alguma coisa, ele tinha que ter capacidade para tal. A palavra diz assim, que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Segue, por favor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu, eu darei a você um coração sábio, conforme você me solicitou, e capaz de discernir conforme você desejou, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. O que você me pediu, eu vou te dar além do que você pediu, porque nunca haverá alguém tão sábio como você. Essa é uma característica de Deus, Ele sempre faz além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Logo depois, a palavra continua, Patrick, também darei o que você não pediu. O que Ele vai dar? Riquezas e honras, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Deus concedeu a Salomão riquezas, bens e honras, porque agora ele tinha capacidade para receber. Ele pediu a coisa certa. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Se ele pedisse o dinheiro, todo o dinheiro da terra, se ele pedisse riquezas para poder fazer um reino poderoso, construir, estabelecer vias, comprar camelos, comprar cavalos, comprar gado, comprar ovelha, fazer armas, Patrick, e lanças, espada, escudo. Se ele pedisse dinheiro para fazer um império, sem a capacidade de administrar tal coisa, ele o perderia. Assim como vários reis de Israel que perderam o reinado, porque não tinham capacidade de administrar o que estava em suas mãos. Então, quer receber mais de Deus? Respeite e entenda a lei do limite. Você só recebe, o seu sucesso é limitado pela sua capacidade de liderança. Amém? Glória a Deus. Segunda lei, a lei da influência. A lei da influência. Liderar é influenciar. O Dr. John Maxwell, ele diz assim, se você diz que está liderando e não tem ninguém o seguindo, você só está passeando. Então, existem pessoas que cobram o cargo de gerência. Ah, mas eu estou trabalhando aqui há tantos anos, ô Miriam, me dá uma oportunidade, deixa eu gerenciar. Nossa, você traz pessoa de fora e não me coloca, eu que estou há tantos anos trabalhando com você. Aí ela me pergunta, Davi, de todo esse tempo que você está trabalhando aqui comigo, no meu salão, quantas pessoas você tem de fato influenciado? Quantas pessoas de fato você tem gerido e tem administrado? Quantas pessoas aqui têm seguido aquilo que você fala? Como é que você quer gerenciar, sendo que você ainda nem o fez para merecer? Pessoas que solicitam cargo de pastoreio na igreja. Já teve pessoas que chegaram e falaram, ah, mas não me consagra pastor? Eu estou há tantos anos e não me consagra pastor? Isso vocês não estão reconhecendo o meu chamado, não estão isso e aquilo. Aí você pergunta para a pessoa assim, quantas pessoas você está pastoreando? Qual que é o tamanho do seu rebanho hoje? Qual que é o seu rebanho hoje? A pessoa não está pastoreando ninguém. Ela não tem rebanho nenhum e quer ser pastor. Ah, mas eu sou formado em teologia. Meu irmão, a área acadêmica não te qualifica para ser um pastor. Pastor é chamado. A área acadêmica, ela aperfeiçoa o seu chamado. Ponto. Entenderam? Então, antes de requerer algo de alguém, entenda que você já tem que fazer por merecê-lo. Então, liderança, ela não pode ser exigida ou comprada. A liderança, ela é conquistada. Não se exige liderança, se conquista. Líderes verdadeiros são pessoas capazes de influenciar aqueles à sua volta pelas suas causas e objetivos. Grandes líderes são grandes influenciadores. Billy Graham, quantas pessoas aquele homem colocava no estádio? Quantos homens, Consolação? Feliz, quantos homens? Mas ele tinha uma grande capacidade de quê? De influenciar. Teste a sua influência.
Faça um convite e veja quantas pessoas vão te seguir. Faça um teste. Liderar é influenciar. Adolf Hitler tinha um propósito ruim no seu coração. Segundo ele, existia uma raça pura, a qual ela tinha que ser predominante sobre a terra, e ele liderou todo um povo, para que todo aquele povo selecionasse somente os judeus puros, selecionasse somente aqueles alemães puros de raça, mas nem ele era Aparecida. Ele não era, mas ele foi um grande líder, ruim, com um propósito horroroso, mas ele foi, em sua influência, um grande líder. Falei de um Billy Graham, um homem da fé, um homem de Deus, e falei de um outro homem com um propósito horrível. Esqueci de falar do Lula, que é ruim, não estou brincando, gente. Brincadeira. Exatamente. Mas a nossa liderança é medida pela nossa influência. Então, liderança não é mandar. Liderança é influenciar. Tem pessoas que assumem cargos de liderança e elas só querem mandar. Mas liderança não tem nada a ver com isso, meu irmão. Você tem que influenciar. Tem pessoas que acham que são líderes só porque estão num cargo. Porque, de uma certa forma, elas conquistaram algo, realizaram alguma coisa, mas aí elas precisam contratar pessoas, só que elas não são líderes, são chefes. Porque elas não sabem liderar, só sabem mandar. Aparecida. A pessoa só sabe o quê? Mandar. É chefe e não é o quê? Líder. Estão entendendo? Construir uma empresa. Mas às vezes você não é líder, às vezes você é só um chefe. Aí tudo tem que ser na base do mandar, porque você não consegue influenciar. Não desenvolveu o quê? A sua liderança. Então desenvolva a sua liderança. Desenvolva a sua capacidade de influenciar. E para você influenciar, você tem que se conectar verdadeiramente com as pessoas. Você tem que desenvolver sua habilidade de ouvir. Não é só você que tem que falar, você tem que estar apto a ouvir. Você tem que ser genuíno em querer conhecer aquela pessoa. Desculpa, ser um grande líder, sem se interessar verdadeiramente pelas pessoas, nunca se tornará um grande líder. Para ser um grande líder, em todos os aspectos, você tem que ser verdadeiro, genuíno no seu interesse pela outra pessoa. O maior líder que já existiu, Jesus, ele seguia sua risca. Então, a terceira lei, a lei do processo, e todas as leis que nós estamos falando aqui, nós estamos fundamentando na palavra. O que Jesus fez? Jesus influenciava. E quando ele mandou que os discípulos fossem de 2 em 2, esses discípulos foram para fazer o quê? Influenciar novas casas, pessoas, a nação. Então, nós precisamos nos atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina a prestar a nossa atenção, para que a gente possa desenvolver essas áreas, para que a gente aumente a nossa capacidade. Terceira lei, a lei do processo. A lei do processo, eu acredito que todos aqui, se eu perguntar de um por um, vamos falar uma situação específica na Bíblia. José do Egito teve que passar pelo processo. Quantos anos? 13 anos? Foram 13 anos que ele ficou no processo até ser o segundo maior homem do Egito. Davi, quantos anos fugindo de Salomão? Desculpa, fugindo de Saul? 16 anos, não sei? 12 anos por aí? Processos. Então, a lei do processo, ela nos mostra que ninguém chega a grandes lugares, ninguém chega ao pódio sem enfrentar os processos devidos. Campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são conhecidos ali. É muito interessante que o Michael Jordan, ou o próprio Kobe Bryant, que eu gosto de ver os documentários dele, estudei a vida do Kobe Bryant. Kobe Bryant fala assim que todos os dias ele tinha que treinar, ele tinha que fazer tantas cestas. Antes de cada jogo, quem que já viu um jogo de basquete completo? Você já viu quanto tempo dura e como é um vai e volta o tempo inteiro, pegado? E o Kobe Bryant, ele fala assim que antes de cada jogo, Aparecida, que ele ia ficar correndo ali não sei quantas horas, entregar o máximo de si, ele chegava às vezes com 2 horas de antecedência. E quando chegava um pessoal lá, para chegar, para poder ali já se preparar para o jogo, ele estava pingando de suado, lançando, treinando cesta, treinando lançamento de 3. Uau! Antes de começar um jogo, que ele iria se desgastar, ele estava fazendo o quê? Treinando. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, Cristiano Ronaldo,
Da mesma forma. O mais interessante é que a lei do processo, ela mostra que os campeões não se tornam campeões no ringue, mas sim, apenas são conhecidos ali. Então, a vontade de treinar, ela tem que ser maior que a vontade de vencer. Hoje, na live com o Charles, ele falou isso, achei incrível. A vontade de treinar, ela tem que ser maior que a vontade de vencer. Porque se você vence, treinou para vencer, e você venceu uma vez, você para. Mas a vontade de treinar é que te mantém no pódio. Chegar no alto do morro, do monte, no cume do monte, você pode chegar, mas se manter é difícil. Para se manter, você tem que gostar mais de treinar do que simplesmente de chegar ao pódio. Consegue entender? Então repete essa frase comigo, por favor. A vontade de treinar. Vamos lá. A vontade de treinar precisa ser maior que a vontade de vencer. Então, a lei do processo é: aprenda todos os dias. Há muitos líderes que pararam de aprender e estão desatualizados. Sabe por quê? Mas eu já tenho tantos anos. Eu já passei pelo pós-doutorado. Mas eu fiz o meu curso em Harvard, so I can speak English too. Aí ele já formou em Harvard, ele fala inglês e agora ele parou. Ele vai ficar desatualizado. Vai ficar igual aquele livro na sua estante que está todo empoeirado. A fé vem pelo ouvir, não por quem já ouviu, pelo ouvir a palavra de Deus. Para a unção de Deus ser fresca e nova na sua vida, todos os dias você tem que buscar. Não adianta se Deus já usou você para curar, para crescer perna, para curar câncer, para ressuscitar morto, se isso foi há 2 anos atrás. E hoje? E hoje? O povo precisa de líderes hoje. Então, vencer os processos exigem as estratégias certas. Escutaram? Vencer os processos exigem as estratégias certas. Tem pessoas que estão passando por um processo e estão em um loop. E nunca sai daquele loop, Diego, porque ela nunca acerta a estratégia. Cabeça dura, teimosa. Nunca acerta a estratégia, irmão. E a Bíblia nos ensina que sem a estratégia certa, você vai sempre padecer num loop que você não consegue sair. Onde que a Bíblia nos mostra isso? Gideão. A palavra fala assim, que Gideão, ele malhava trigo aonde? No lagar. Sabe o que quer dizer isso, Fred? O trigo, você normalmente malhava ele num lugar aberto, plano, porque você tem que bater o molho para que possa sair ali tudo certinho, você precisava de um lugar plano, espaçoso, para poder fazer o quê? Malhar aquele trigo. E o lagar era um lugar pequeno, apertado, onde você colocava todas as uvas que você colheu e você fazia o quê? A pisada para poder escoar o suco e virar o suco de uva, o vinho. Então lagar era um lugar apertado e fechado, um tanque. E o malhar o trigo, ele precisava o quê? De um campo aberto. Por que a Bíblia fala assim que Gideão malhava trigo no lagar? Naquela época, fiada na palavra, hein? Naquela época, a Bíblia fala assim que os midianitas, junto com os filisteus e todo aquele povo que era contra o povo de Deus, eles se juntavam na época da colheita e saqueavam o povo de Israel. Eles plantavam, faziam tudo certinho. Chegou a época de colher, Luiz. Chegou a época de desfrutar. Chegou a época da fartura. Vinha quem? Os midianitas. Mais um povo inimigo. E colhia tudo que era seu. E aí eles estavam dentro de o quê? Eles estavam dentro de um ciclo, de um looping. Sabe aquela roda dos ratos? O rato, o hamster, corre e nunca sai do lugar. Quem já viu um hamster na rodinha? Já viu, não é parecida? Ele não sai do lugar, mas ele corre. O povo de Israel estava desse jeito. Chegava um ano, a palavra fala que foram vários anos, plantavam. Quando era a época de colher, Simone, vinham os midianitas, levava tudo. E isso foram vários anos. Até que Deus encontrou alguém que estava passando por esse processo com a estratégia certa. Esse homem era chamado Gideão, Casey. Gideão, ele pegou o trigo dele e começou a malhar no lagar, para que quando ele estivesse ali, malhando aquele trigo, ele não fosse avistado pelos seus inimigos. Ele estaria num lugar onde ele estava escondido. E a comida dele não era roubada. Deus encontrou um homem que estava passando pelo processo com a estratégia certa. Logo após, um anjo veio a Gideão e falou o quê? Você vai ser o libertador do povo de Israel.
Ali parecia ser uma teofania também, onde um parecia tipificar Cristo. Então, Gideão, homem valente, homem guerreiro, você vai o quê? Libertar o meu povo. Líderes que serão grandemente usados por Deus são aqueles líderes que entendem as estratégias certas para o momento presente. Então, essa é a lei do processo. Nós precisamos ter uma vontade de treinar que seja maior do que a vontade de vencer. As nossas estratégias têm que ser assertivas mediante o processo que nós estamos passando. Ok? Amém. Então vamos lá. Quarta lei. A lei da navegação. Quantos estão recebendo essa palavra? Diga amém. Amém. A lei da navegação, ela diz assim: qualquer um pode conduzir o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o rumo. Essa é a diferença de um líder e um gerente. Essa é a diferença de um líder e, às vezes, um administrador. O administrador, ele vai executar o que um líder determinar, a direção que o líder determinar. O leme tem que ser mais para a direita, mais para a esquerda. As velas têm que ser alçadas. O administrador, o gerente, ele simplesmente vai gerenciar a direção que é dada pelo líder. Porque é o líder quem carrega a visão. Às vezes na sua empresa, ela não está funcionando porque quem está liderando é o gerente. Se o gerente é quem está liderando a empresa, ela nunca vai crescer. Sabe por quê? A não ser que esse gerente se desenvolva, eles estão dentro da lei do limite, Simone. O seu sucesso, o sucesso da sua empresa, jamais vai passar, Miriam. O quê? A sua capacidade de liderança. Talvez você colocou para liderar a sua empresa um gerente e não um líder. Uma pessoa que tem cabeça só de administrador e não um líder. Consegue entender? A diferença é o seguinte, vou fazer aqui uma analogia, brincando aqui. O gerente, ele sai com o cachorro para passear e o cachorro leva ele aonde ele quer. Vou fazer xixi nesse poste aqui. Vou fazer um cocôzinho aqui. E ele vai conduzindo. Ele está com a mão na coleira, sim ou não? Mas ele está sendo conduzido o quê? Pelo cachorro. O líder não. O líder é quem conduz o cachorro. Opa, é para cá. Opa, é para lá. Davi está chamando pessoas de cachorro? Não, é uma analogia. Se a gente não puder fazer uma analogia aqui. Então, um líder, ele deve estar sempre um passo à frente do povo e um passo atrás de Deus. Então, controlar o seu rumo é melhor do que ser controlado por ele. Essa é a analogia do cachorro. O rumo está controlando aquela pessoa. Mas grandes líderes têm a visão de como chegar ao destino. Manusear ali o seu barco, qualquer um pode fazer, mas somente o líder carrega a visão. Consegue entender? Amém. Então é por isso que nós precisamos estar todos os dias na porta, como diz Davi, na porta da casa de Deus, para que todos os dias você esteja ali na presença dele, e ele vai começar a te mostrar, ele vai começar a revelar para você aquilo que está oculto aos homens, ele vai revelar para você, ele vai te trazer à luz, ele vai te inspirar, ele vai te dar a direção, você não vai nem imaginar, mas você vai ser inspirado a fazer alguma coisa, mas porque Deus está te inspirando. Quando você for assustar, as coisas estão acontecendo diante de você, porque você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O sucesso dos homens em Atos não era porque eles eram grandes homens, que nada, era um pescador, cobrador de impostos, era isso, era aquilo, mas eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia! O Senhor conhece o futuro. Nosso Deus, Ele sabe o que precisa ser realizado, e quando nós nos conectamos verdadeiramente com Ele, Ele toma as rédeas da nossa vida, Ele está no leme, e você é direcionado. Aí sim, você está um passo atrás de Deus, e sempre um passo à frente do povo, e você é usado como Moisés, para conduzir uma nação para fora do deserto, depois usado como Josué, para conduzir um povo às conquistas, conquistar a terra prometida. Mas quando você vai partir para a conquista, seu Geraldo, da terra prometida, não adianta ter a mentalidade de sair do deserto. A mentalidade de deserto fica no deserto e morre no deserto. A mentalidade de conquista é uma mentalidade nova. Só que nem todos sabem respeitar a transição e querem apedrejar um novo líder. Nem todos sabem entender a transição e morrem no deserto porque não sabem que é momento de avançar. Consegue entender? Amém? Glória a Deus.
Então, um líder, ele precisa e ele deve ter a habilidade de enxergar as coisas antes que elas aconteçam. Entendem? Essa é a habilidade de um líder. É aquele cara que tem um tino comercial. Ele fala assim, opa, o mercado está vindo para cá. Juliano, então Juliano pega Carla, Vitória, Thales, vamos fazer o seguinte, o mercado está vindo para cá, vamos para cá. Agora é a hora do e-commerce, vamos fazer assim, vamos fechar tal loja, vamos abrir assim, vamos abrir essa plataforma de cá. Esse é um líder, aquele cara que tem a capacidade de enxergar o futuro. Espiritualmente falando, são pessoas como Moisés, que subia ao monte para ouvir de Deus, descer ao povo e entregar. Amém? Glória a Deus. Então, a sexta lei. A lei da base sólida. E a Bíblia está permeada da sexta lei. A Bíblia, ela nos ressalta aos olhos a lei da base sólida. E a lei da base sólida, ela nada mais e é fundamentada sobre a confiança. A lei da base sólida se fundamenta sobre a confiança. Um líder deve ser confiável e ele não pode estar na zona de suspeita. A lei da base sólida, ela nos ensina que você só se torna um líder quando você é confiável, quando você é encontrado na posição de quem eu posso confiar. É por isso que em muitos aspectos comerciais, você vê pessoas que não conseguem liderar, Fred. Sabe por quê? Porque os seus liderados ali não conseguem confiar que você realmente se preocupa com ele. Se o seu liderado acha que você só está interessado nos seus próprios objetivos, só no seu próprio ganho, só no enriquecimento do Fred, só no carro novo que o Fred vai comprar, só na casa que o Fred vai construir, só na ampliação da barbearia que ele tem, você não é encontrado por mim apto para ser liderado por você, porque os seus objetivos estão presos somente na sua individualidade. Entende, Caio? Para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de liderança, nós precisamos ser encontrados confiáveis. Tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. É por isso que quem não é de verdade, quebra rápido e cai. Aquele vidro que na verdade era fino demais, se quebra. Então, se eu desejo no meu ministério ter um nível de relevância, se eu desejo alcançar nações, multidões, se eu desejo isso, eu preciso aumentar a confiança dos meus liderados em mim. E você consegue fazer isso quando você consegue trazê-los para você na sua base de confiança. Muitas pessoas não confiam em Deus mais do que confiam no seu dinheiro. Por isso, dona Neuza, que a palavra fala assim que é mais fácil um camelo passar um fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque ao invés de colocar sua confiança em Deus, ele coloca naquilo que ele conquistou. Mas sabe o que Deus mais quer de você, Vitória? É a sua confiança. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer de você. Que o seu coração esteja nele. Que você confie que Ele é poderoso para te tirar da situação que você está. Que você confie que Ele pode reverter o seu cenário. É com divórcio, é com separação, é com quebra da empresa, é com uma saúde, foi um câncer. Qual foi a situação? Qual foi o diagnóstico? O que Deus quer é que você confie verdadeiramente. O que Deus quer é que você tenha coragem de colocar seus pés na água e faça como Pedro, viva o sobrenatural. O que Deus quer é que você pegue a palavra dele, que é verdade, e comece a trazer aquilo sobre a sua vida. Esses dias eu estava orando, eu peguei a Bíblia e eu já li esse versículo várias vezes, mas aquilo me ressaltou tanto aos olhos. Eu falei assim: Deus, o Senhor colocou a sua palavra acima do seu nome? Se você fala assim, não, eu juro pelo meu nome, mas você colocar o seu nome sob, por baixo da sua palavra, o Deus Todo-Poderoso, colocar a palavra dele, sabe o que isso mostra? Que a palavra dele não faz curva, que a palavra dele, ela cumpre aquilo que determinou, a palavra dele vai cumprir o que foi determinada. Deus, ele não é filho de homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu peguei a palavra esses dias, Juliano, eu peguei e falei assim: Deus, até agora eu estou assim, eu estou impactado porque o Senhor colocou a sua palavra acima do seu nome. Então, Deus, eu pego agora a sua palavra. E Deus, eu tenho feito assim, assim, assado. A tua palavra diz assim. Eu clamo isso sobre a minha vida, Pai. Eu clamo para que o cumprimento dessas promessas sejam verdades na minha vida.
Porque eu não sirvo um Deus de papel, de pedra, de pau, de madeira. O Deus que eu sirvo é um Deus verdadeiro. Se eu estou aqui em cima do altar, é porque eu tenho fé. Aleluia! Glória a Deus! Ele é digno de ser adorado, reconhecido. Ele é digno de que você coloque nele a sua confiança. Então é isso que Ele espera de você. E pegue a palavra e fala: Deus, eu tenho feito assim conforme a Tua palavra. Eu chamo a existência sobre a minha vida. A minha circunstância já mudou pela fé. Se os meus olhos naturais não veem, com os olhos da fé eu posso contemplar. Aleluia! É por isso que o cristão de verdade, ele agradece antes de receber. É porque ele confia tanto. A lei da base sólida dele está solidificada na rocha. E aí ele pode agradecer ao Deus da salvação dele. Porque Deus não falha. Deus é fiel. Nem com os nossos antepassados, nem com o nosso tempo presente, nem com os futuros e a futura geração. Nosso Deus irá falhar. Aleluia! Então, um líder deve ser confiável e não pode estar na zona de suspeita. A palavra fala de um grande líder que o povo de Israel tinha, que se chamava profeta Eli. Antes de que eles tivessem uma monarquia, que era um rei governando sobre o povo, quem governava o povo, que era a boca de Deus, eram os profetas. Aí antes eram os juízes. Então, nesse tempo, era o profeta Eli. E a palavra diz assim, que o profeta Eli, ele já estava mais velho, e os filhos dele, aqueles que deveriam ali ser vamos dizer, aqueles que seriam o segundo depois dele, o sucessor, obrigado, tinha me fugido da palavra, eles estavam tendo relações com as mulheres do templo. Eles estavam fazendo a obra relaxadamente, vivendo a iniquidade. Eles não foram encontrados confiáveis. E aí Deus teve que levantar um menino chamado Samuel, porque os filhos marmanjos de Eli não eram confiáveis para receber de Deus o que ele tinha para toda uma nação. Então, a sétima lei, a lei do respeito. A lei do respeito, à luz da palavra, ela nos mostra e nos afirma que você deve respeitar e também conquistar o respeito de quem convive com você. Você precisa respeitar e conquistar o respeito daqueles com quem você convive. Então, estabelecer uma relação de harmonia e gentileza. Estabelecer uma relação de respeito, onde as pessoas têm o direito, assim como você tem o direito de ouvir, de falar, você tem o direito, ela tem o direito de ser ouvida, escutada. A lei do respeito, ela nos ensina que a liderança, ela não se baseia na base da autoridade, mas na base da influência, do respeito, do reconhecimento, não da imposição. A Bíblia nos mostra que quando nós aprendemos a respeitar aqueles que são líderes sobre nós, nós já temos um passo à frente para sermos também colocados sobre uma posição de liderança, porque esse é o princípio da honra. Por isso que a Bíblia fala: não maldizei os vossos governantes. Então, ainda que o governante seja ruim, não saia dos seus lábios uma palavra de maldição sobre aquele governante. Você precisa falar que ele é lindo e maravilhoso? Não. Você pode falar do que tem sido errado naquele governo? Sim. Mas você pode falar mal daquele líder? Pode. Mas você deve, segundo a lei do respeito, não. Então, a lei do respeito, ela nos mostra que se nós não sabemos respeitar aqueles que foram instituídos por Deus como líderes, nós não podemos exigir também para nós o respeito. Amém? Estou passando mais rapidinho aqui sobre cada ponto. A próxima, nós falamos agora a sétima, a lei do respeito. A oitava é a lei do magnetismo. A lei do magnetismo. Essa lei, ela nos mostra que para descobrir qual tipo de líder você é, você precisa observar as características das pessoas da sua equipe. Por quê? Você atrai aquilo que você é. Então você é quem você atrai. Ou você atrai aquilo que você é.
Qual é o tipo, qual é o perfil das pessoas que são lideradas por você? Quem tem sido as pessoas que se aproximam de você? Já viu que normalmente numa empresa, numa igreja, numa família, os fofoqueiros se unem? Já viram isso? Os problemáticos se unem. Mas essa é a lei do magnetismo. Essa é a lei do magnetismo. De igual forma, quando você está numa posição de liderança, onde você tem respeito, onde você tem a base sólida da confiança, onde você tem a capacidade de influenciar, onde o seu nível de liderança é tão alto que você consegue aumentar o nível do seu sucesso, você consegue e começa a atrair para si outros grandes governantes, influenciadores, reis. Assim foi com Salomão. A palavra fala que quando Salomão estava governando, vieram reis, vinham príncipes fazer o quê? Ouvir a sabedoria de Salomão, trazer a ele riquezas dos seus reinos para Salomão, camelos carregados de bens e riquezas, porque ele estava traindo aquilo que ele simplesmente era. E não era forçado, ele se tornou. E a lei do magnetismo, ela não falha. Se você não tem atraído ninguém, é porque você não está semeando nada. Então, a lei do magnetismo, ela nos mostra que nós precisamos desenvolver quem nós somos, se nós queremos atrair o perfil de pessoas de acordo com aquilo que desejamos. Então, se você gostaria que as pessoas tivessem qualidades diferentes sob a sua liderança, desenvolva você primeiro tais atributos. Você quer tais pessoas na sua equipe, desenvolva você primeiro essa qualificação. Ao invés de criticar, mas só tem gente assim no meu time, só tem gente assim na minha empresa, na minha igreja só tem pessoas assim, só tem pessoas reclamonas, só tem pessoas que não fazem isso, só tem pessoas que não se comprometem, só tem pessoas que não servem, só tem pessoas que pedem como a sanguessuga que tem 2 filhas, dá. Se você quer mudar, se você quer transformar o seu ambiente, comece a transformar você mesmo. Antes de criticar os seus liderados, desenvolva as suas qualificações, os seus atributos, para que você atraia também esse tipo de pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, se coloque de pé, por favor. Tudo que nós trabalhamos aqui hoje, que nós falamos, nós tínhamos aqui mais umas 12 para falar, mas a gente vai falar numa próxima ocasião. Mas tudo que nós estamos aqui desenvolvendo é por entender que Deus tem buscado líderes. Deus tem buscado aqueles que Ele pode encontrar, que sejam fiéis. Assim como o profeta Isaías, que falou assim: Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, olha para mim, usa-me a mim. Tais coisas estão acontecendo no meu tempo. Aqui, estou aqui. Deus tem buscado líderes, pessoas que estão dispostas a pagar o preço da santidade, Fred. Pagar o preço dos sacrifícios, não sacrifícios de abluções, de obras mortas, não, mas sacrifícios do seu eu. Sacrifícios daquilo que Deus te pede, e Deus só te pede aquilo que te custa. Para o homem rico Ele pediu o quê? Dinheiro, a riqueza dele, mas Ele ia dar 100 vezes mais. Mas e para aquela mulher que se humilhou e Ele chamou de cachorra? Ele pediu dinheiro para ela? Então aqui entrega do que tem. Não. Ele trabalhou no orgulho dela, mas ela estava disposta a romper com o seu orgulho. Pode me chamar de cachorro, não tem problema não, porque até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Com cada um, Deus vai tratar de uma forma diferente. É por isso que você deve se espelhar em grandes líderes, mas você tem que entender que às vezes o seu processo vai ser diferente. Mas Deus tem buscado aqueles que o seu coração tem fervido por serem usados por Ele. Deus quer levantar novos Billy Grahams. Deus quer levantar novos homens e mulheres que influenciam, como Kathryn Kuhlman, como Benny Hinn. Homens e mulheres que têm o poder de falar e influenciar multidões. Homens e mulheres que têm a ousadia de se colocarem à disposição para serem usados por Deus.
Deus tem buscado pessoas que estão usando as estratégias certas no momento do processo presente. Qual que é o processo que o nosso país está passando? É de corrupção? É de privação de liberdade de expressão? Qual é o processo que o nosso país está passando? É de uma queda do poder financeiro das pessoas? Qual é o processo que nós estamos passando? É da mentira? É da falsidade? É da criminalidade? Qual é o processo? Talvez você tenha mais dado ouvido ao processo. Estão roubando, estão fazendo, disse isso, disse aquilo, do que dando ouvidos à voz de Deus, que vai dizer a você: valente, se levanta. Ah, mas eu sou menor, a minha tribo é menor. Homem guerreiro. Deus tem buscado homens e mulheres guerreiras que não estão dispostos a ficar ouvindo. O processo é assim: os midianitas estão vindo, os filisteus estão vindo com os midianitas, vão roubar a nossa colheita, vão levar o nosso gado, vão levar o nosso trigo e a nossa uva. Não, 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 Deus não está procurando esses, consolação. Deus está procurando aqueles que estão malhando o trigo no lagar, que estão mais preocupados em fazer a estratégia certa no momento do processo presente, do que simplesmente dar ouvido a chegada dos midianitas. Midianita se levanta para cair diante de um homem poderoso de Deus, de um Gideão. Midianita se levanta para cair diante de uma mulher como a rainha Esther. Aqueles homens que eram anticristos, anti-unção, que queriam exterminar o povo de Deus, se levantaram para cair. O próprio homem que queria desonrar, ele foi desonrado. O próprio homem que queria enforcar, ele foi enforcado. O próprio homem que queria matar, ele foi morto. Porque uma mulher ousou entrar na presença do rei sem ter sido chamada, mas porque ela falou: eis-me aqui, usa-me a mim, tenho eu que ir, eu vou. Custa, existe um risco, o rei pode mandar ser morta. Eu não me importo com isso, porque mais me importa cumprir a vontade do meu Deus do que ser aprovado diante dos homens. Assim como Saul se preocupou: eu quero a aprovação dos homens, eu quero o aplauso dos homens. Enquanto Davi, ele se preocupava em estar na porta da casa do seu Deus. Enquanto para Davi, se ele perdesse a presença do Espírito Santo, ele perdia o que ele tinha de mais importante. Ele perdia a unção, ele perdia o poder sobrenatural de enxergar o futuro e Deus falar com ele diante da situação de Ziglag: vai, mas vai por tal caminho. Ele perdia a instrução do Espírito Santo, que era: agora não vai pelo norte, vai pelo sul, não vai pela direita, vai pela esquerda. Ele perderia aquele que fazia ele salmodiar, cantar com alegria. Ele perderia aquele o qual ele falava em seus salmos: mais vale um dia em teus atos do que 1000 fora deles. O pardal procura por casas, a andorinha tem seu ninho, mas eu procuro os teus altares. O meu prazer está nos teus atos, o meu prazer está na sua presença. Espírito Santo de Deus, desperta homens e mulheres poderosos essa noite, Pai. Desperta em nosso meio, ó Deus, Gideões, Elias, Davis, Esther, em nome de Jesus, Deus. Vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. Minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, pois tua presença vale mais,
tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro e no meu coração. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. Em Atos 20, 22, o apóstolo Paulo diz assim: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha vida eu considero perda, se não for para cumprir aquilo que o Senhor me designou. Espírito Santo, obrigado, Pai, por essa noite. Nós nos colocamos, Deus, na posição de guerreiros, de homens valentes. Nos colocamos, Deus, na posição de líderes, na posição de corações ensináveis. Espírito Santo de Deus, nenhum de nós mesmos pensamos de nós algo maior daquilo que realmente somos, mas nós dependemos do Senhor. Jesus, nós dependemos da sua liderança. Espírito Santo, usa-nos, Pai, usa-nos com poder sobrenatural, usa-nos, Pai, com dons, usa-nos com dons de cura, de profecia, para trazer a visão que o Senhor tem para o tempo presente, Pai, para o tempo futuro. Usa-nos, Pai, usa-nos para conduzir a nossa nação. Usa-nos, Deus, usa-nos, Pai, usa-nos para libertar os cativos, os aflitos. Usa-nos para estender as mãos aos necessitados. Usa-nos para trazer de volta a esperança. Usa-nos, em nome de Jesus. Nós não nos acovardamos, mas nós nos alegramos em poder cumprir a nossa carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante as suas mãos, repita comigo: Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia, obrigado, Deus. Declaramos que iremos, venceremos e voltaremos, em nome de Jesus. Aleluia, pode acender as luzes. Aleluia. Nós queremos te fazer um convite a você que não tem uma família na fé ou que deseja estar participando com a gente dessa casa espiritual. A Letícia vai estar ali atrás, ela vai te entregar o nosso folder para que você possa preencher, que nós iremos entrar em contato com você, para que nós possamos caminhar juntos, para que a liderança da nossa vida seja despertada, ativada, em nome de Jesus. Amém? Amém. A cada pessoa que está do seu lado, diga assim: se é homem ou se é mulher, homem valente, mulher valente, vá, vença e volte, em nome de Jesus. Aleluia. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que
presença vale mais. Tua presença vale mais. Sabe exatamente o que eu preciso. Não, não. Nem sempre o que eu preciso é o que eu mereço. Deus sabe exatamente o que eu preciso. Não consigo explicar e nem compreender. Um amor tão grande assim cabe dentro de mim, eu não consigo entender. Ele sabe o que eu preciso, nem preciso dizer. Ele me conhece assim, sabe tudo de mim, até o que eu sei dizer. Tem o que é melhor pra mim, sabe o que é melhor pra mim. Faz o que é melhor, tem o que é melhor. Faz o que é melhor, tem o que é melhor. Eu quero ouvir meu horizonte cantando agora. Que é melhor pra mim, tem o que é melhor pra mim. Faz o que é melhor, tem o que é melhor. Senhoras e senhores, Edmond. Eli Soares.
dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando vai tudo bem, eu não preciso de nada. Até parece que é certa a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é conto de fadas e que nada depende de mim, minha força